A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó. E eu tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos falar hoje, iniciando o capítulo 29, do 1 ao 10. Onde o tema é Deus faz Deus faz tudo novo, perdão. É porque no versículo que eu vou ler, é o que eu falei. Deus faz tudo novo. Você pode não estar vendo nada novo, mas Deus está trabalhando. Veja a recordação de Jó. E muitas vezes a gente fazemos isso. A gente se apega ao passado. O passado ficou para trás. Deus está fazendo coisas novas. No reino espiritual já está tudo concretizado. Mas muitas vezes na minha vida e na sua não está. Mas é esperar e ter fé e aguardar. Amém? Jó 29, do 1 ao 10. E Jó continua a sua fala e diz: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás para os dias que Deus me protegia. Veja, ele estava retornando na mente dele as coisas antigas. Não tinha mais como voltar. Mas Deus estava preparando novos caminhos para ele. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Ele falou que naquela época Deus iluminava o caminho dele. E muitas vezes eu e você pensa e lembra das coisas passadas. Mas só que nas coisas passadas também passamos por dificuldades. Então, o mundo é cheio de círculos que vêm, que acontecem coisas que Deus fecha e faz coisas novas. Naqueles dias, eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. Lindas essas palavras, verdadeiras, mas passou. Ele estava passando uma situação difícil? Estava, que muitas vezes eu e você tá. Isso é financeiro, isso é uma enfermidade, é qualquer coisa. Mas a gente tem que entender que a vida não só é de coisas boas. Vem as tempestades também, mas depois ela passa. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Era natural ele pensar assim. Afinal de contas, ele perdeu 10 filhos, né? Não era fácil, mas Deus estava com ele. As percas que você teve é para vir coisas melhores. O Senhor está trabalhando de forma gloriosa. Eu e você não conhecem o futuro, mas Deus trabalha no escuro. Em casa, sempre havia leite à vontade, também azeite tirado das oliveiras, plantadas entre as pedras. Ele estava relembrando das coisas boas que tinha no lar dele, né? Das feiras fartas. Está faltando? Está com dificuldade? Vai ter fartura maior do que antes. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Agora o segredo é ter paz, é entender que vendavais é para nos aprimorar, vendavais é para nos despertar, vendavais é para nos amadurecer e crescer onde estava necessitada de crescimento. Quando eu saía para as reuniões do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem e os idosos se punham de pé. Ele tinha uma vida de respeito, né? Financeira excelente, de muito respeito, de muita honra, muita glória, mas agora ele estava vivendo uma época de escassez, de dor, de tristeza, de perca, de humilhações, de acusações dos amigos. Tudo isso acontecia na vida dele para ele ver quem era quem. E muitas vezes é necessário coisas acontecer na minha vida e na tua para a gente descobrir quem é quem. Porque quando está tudo bem, a gente acha que todo mundo é maravilhoso. Mas Deus permite as coisas para nos despertar, para nos deixar, nos orientar e nos tirar do comodismo, da zona de conforto e nos mostrar quem é quem. A lapada vem, a dor vem, mas a gente cresce, a gente muda, a gente deixa um lado bobo de lado, a gente amadurece, a gente aprende a se amar mais, a se respeitar mais, se valorizar mais. Então, tudo isso nas dificuldades acontece para a gente crescer. Porque Deus vê o que a gente não vê quando está tudo bem. Por isso que é necessário as lutas e as descobertas que machucam. As pessoas mais importantes preparavam
paravam de falar e ficavam em silêncio quando ele chegava. Mas agora não era mais assim. Até as crianças zombavam dele. Lá atrás lemos sobre isso. Então ele tinha que entender que muitas vezes a posição financeira que ele tinha amigos que não eram verdadeiros. Para terminar, o 10. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. A honra de Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, então acontecia tudo isso. Mas agora, diante da dor, da tristeza, que o interessante é que na hora da dor, da tristeza, é a hora que nós mais necessitamos de amigos. E é a hora que todos vão embora. Mas é justamente aí que o Senhor quer mostrar quem é quem. É justamente aí que o Senhor quer que nós se aprimorem, que a gente busque Ele, veja que Ele é um amigo fiel e entenda que nem tudo que a gente pensava que era ouro, não era. Nem tudo que é ouro é luz, é ouro, é não. Mas o Senhor faz as coisas acontecer, ou permite, como Ele permitiu na vida de Jó, para que ele saísse dali mais amadurecido e mais forte. E as lutas que passamos, quando a gente tem firmeza, tem personalidade, a gente entende que não foi para nos matar, mas foi para nos mostrar muita coisa, sabe? Tirar aquela tela da nossa visão, tirar aquele lado bobo e nos fazer pessoas fortes, decididas e com palavra. E saber as coisas e ver que nem tudo é colorido. E agora já estava sentindo isso na pele. Suas lutas e as minhas é para a gente crescer, amadurecer, não é para se desesperar. Quando eu coloquei o tema Deus faz tudo novo, foi por conta desses versículos. Isaías 43, 18 e 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fique lembrando do que aconteceu no passado, nem continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Veja que já estava lembrando do passado e aqui o Senhor já repreende. O que é passado, passou. O próprio nome diz, passado. O que vive de passado é um museu. Eu não sou museu, nem você é museu. Existem novas histórias, existem novas coisas para nossas vidas. Muitas vezes na nossa idade precisamos amadurecer. E às vezes não amadurecemos. Às vezes a gente se encantamos, ficamos encantadas com tanta coisa, pessoas que não é o que diz. Então tudo isso, Jó amadureceu. Veja que ele falou o tempo todo aqui no capítulo 29, do 1 ao 10, do passado. E Deus aqui diz, não lembre do passado. Isaías 43, 18. Veja o que ele diz no 19. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto, farei com que a estrada passe em terra seca. Ele disse que vai preparar um caminho no deserto. Ele disse que está fazendo uma coisa nova. Ele disse que vai ser de repente. Ele manda a gente se preparar. E com Jó não ia ser diferente. Então não se pegue ao passado. Não se pegue a coisas que aos seus olhos foi maravilhosa, mas que quando toda aquela maravilha acabou, você viu coisas que você não queria ver, mas foi para o teu amadurecimento, foi para o teu bem. Para terminar aqui Apocalipse 21, o verso 25, vê o que diz. Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas, glória a Deus. E também me disse, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Primeiro o Senhor está sentado no trono e diz que está fazendo coisas novas. Olha aqui, olha. Novas todas as coisas. Depois ele diz, escreve. Vamos escrever no coração e ter fé. Depois ele diz, palavras verdadeiras. Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Aí para terminar ele diz, merece confiança. Então vamos confiar. Vamos se preparar. Vamos esperar. Vamos ter fé. Vou repetir. Capítulo 21 Apocalipse 21, 5. Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Confie no Senhor, espere no Senhor, que Ele está fazendo coisas novas. Não se pegue ao passado, passado é passado. Quem vive de passado é museu.
Nós temos que continuar em frente, prosseguir em frente. Moisés morreu, mas Josué continua a história. Então, deixa a tua história ser escrita novamente pelos dedos, a caneta de Deus, que são os seus dedos. Aqueles dedos que escreveu aquelas tábuas e entregou a Moisés. A caneta dele é os dedos dele. E ele está fazendo nova todas as coisas, na minha e na tua vida. Esqueça o passado, o que passou, passou. Lembre-se, Deus faz tudo novo. A paz do Senhor, fique com Deus e até amanhã.